Amém. Deus abençoe os nossos irmãos que já estão conectados conosco pelo WhatsApp. Deus abençoe a irmã Solange Silva, a Maria Aurora, a irmã Denise Vieira. Deus abençoe vocês que já estão conosco conectados através do YouTube. Obrigado aí pela audiência de vocês. O Senhor abençoe. Dentro de algum instante nós vamos estar já iniciando nossa escola dominical, diretamente aqui no nosso tabernáculo Brana, no Acará. Hoje o título da nossa mensagem é muito bom: para onde vai o ímpio? Certo? Aí você já manda aí, compartilha aí, você que já está conosco aí no YouTube, no Facebook, compartilha aí o link da nossa live, manda para alguém, convida alguém. O título da mensagem é interessante, tá, meus irmãos? Para onde vai o ímpio? E a leitura é no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Amém, amém. Deus abençoe minhas irmãs, Deus abençoe meus irmãos. Graças a Deus que nós vamos estar dando início já na nossa escola dominical, aqui no nosso tabernáculo Brana, no Acará. Vamos orar. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor meu Deus, pela nossa família, Pai. É uma família amada, uma família, Senhor, que se ama, Pai eterno, com verdadeiro amor cristão dentro de nossos corações. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e fará por cada um de nós, Senhor. Obrigado por ter nos abençoado, obrigado por abençoar também nossas famílias, nossos familiares. Obrigado, Pai, por abençoar nossos lares, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Muitas das vezes, Senhor, nós só pedimos e esquecemos de agradecer. E nesta manhã estamos aqui te agradecendo, Senhor, por mais esse dia, pela noite de sono abençoada, por termos acordado e por já estamos aqui, Senhor, nesta manhã, deste domingo de revelação, te adorando, Pai, na beleza da tua santidade, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, venha trazer teu refrigério em nossas almas, venha trazer tua alegria, Pai, em nossos corações, venha trazer, Senhor, também a tua paz, meu Senhor, porque tu disseste: deixe-vos a minha paz, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Ó Senhor, tu que sabe tudo sobre nós, nos conhece, Senhor, venha, Pai, através dos hinos fala conosco, venha falar conosco através da tua palavra. Recebe a nossa oração, Pai, cada oração, cada pedido que é feito ao Senhor aqui neste lugar, que o Senhor possa abençoar, Senhor, ouvir, abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, nós te agradecemos e entregamos a primazia, entregamos a direção, Pai, dessa escola dominical, para que o Senhor possa nos abençoar, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos, Senhor, e também te agradecemos, hoje e para todos sempre, amém. Meus irmãos, vamos cantar o hino do nosso cenário antigo, tá? É o 215, Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue,
seu rosto ficou, seu rosto em declínio, seu rosto em declínio, qual anjo divino, coroa de espinhos, povo lhe deu. Elohim, 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 lama sabachthani, lama sabachthani, clamava o Pai, clamava o Pai. Jesus, o bom Redentor, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou, não se maldizia da ingratidão que o povo fazia, sem ter compaixão. Lhe deram vinagre. Jesus recusou. Sentindo agonia da morte e da dor. Elohim, 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 lama sabachthani, clamava ao Pai. O seu Filho Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. A luz se fez treva, a luz se fez treva, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus. Rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Elohim, 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 lama sabachthani, clamava ao Pai, o seu Filho Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos cantar mais um, meus irmãos. Deus abençoe a irmã Filomena Moura. Deus abençoe também a irmã Marcela e a irmã Rosana em Itaara, Rio Grande do Sul. Bom dia para vocês, meus irmãos. Deus abençoe também a irmã Lúcia Viana. Glória a Deus. Vamos cantar o 217 também do nosso cântico de louvor. É um hino também bastante conhecido nosso.
Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem tristeza, vexame, sem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal, para ir a Jesus adorar, nessa linda cidade festal. Mil venturas sem fim vou gozar, nessa terra celeste por vir. Vou gozar nessa terra celeste por vir. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos cantar também o número 224 do nosso cântico de louvor, meus irmãos. Firmes na promessa. 224. Firme nas promessas de meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, meu Salvador. Não, é firme nas promessas, não irei falhar. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firmes na promessa de Jesus, meu mestre. Sim, firmes na promessa de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firmes nas promessas de Jesus.
firmes nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firmes nas promessas de Jesus. Firme, firme, firmes nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firmes nas promessas de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, vamos já abrir nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 9, e o verso de número 27, para nós já adentrarmos já na palavra do Senhor nosso Deus, nessa manhã abençoada. Hebreus, capítulo de número 9, e o verso de número 27, aonde a palavra de Deus diz assim para nós: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Vamos ler todos novamente. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Que o Senhor abençoe sua palavra. Sentados, meus irmãos. Glória a Deus. Eu quero falar nesta manhã sobre o tema para onde vai o ímpio? Para onde vai o ímpio? Deixa eu falar aqui uma coisinha para vocês, depois a gente entrar, uma pequena introduçãozinha aqui. Então vivemos o tempo mais solene da história, é o tempo do juízo, quando a noiva já está sendo chamada para fora dos sistemas, e o mundo caminha para a sua condenação final. Estes versículos nos transportam diretamente para a eternidade, onde cada alma terá de prestar conta diante de Deus. Não se trata de religião, nem de moral, mas de destino eterno. Então nós vemos nesse pequeno, mas grande e abençoado versículo bíblico, no livro de Hebreus, nós vemos aqui, só nesse versículo 7, nós vamos ver três coisas, certo? Vamos ver três coisas importantes para nós. Primeiro, ele diz assim, né? E como os homens está ordenado. Veja, primeira coisa, ordenado. A palavra ordenado é uma determinação divina, é irreversível, não é escolha, é decreto. Então está decretado, certo, meu irmão? Está na Bíblia, a gente tem que crer, certo? Aos homens está ordenado, então isso é um decreto, porque nós viemos do pó, e ao pó nós temos que retornar. Mas nós somos um ser trino, diz o irmão Brando. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E esse corpo, ele vai morrer. O espírito não morre. Nosso espírito, ele é de Deus. Ele volta para Deus. Mas a nossa alma é que é o grande... A nossa alma, ela pode salvar-se e ter a vida eterna, ou ela pode não ser salva e morrer após a segunda ressurreição. Na grande realidade, meu irmão, nós não morremos, certo? O que morre é esse corpo, mas nós não. A nossa alma, mesmo depois de morto, a nossa alma não morre, mas ela tem consciência, certo? Vamos entrar nisso lá mais na frente, mas eu já estou querendo falar essas coisas para vocês, para prender um pouquinho da atenção de vocês, para que nada venha nos atrapalhar,
para a gente sair daqui nessa manhã ciente, certo, meu irmão, da nossa vida eterna. Então, nós vemos aqui, né? Primeiro, ele ordenou, está ordenado. Então, a palavra ordenado é uma determinação divina, é irreversível, não é escolha de decreto. Depois, ele diz morrer em uma vez. É outro ponto importante, morrer uma vez. Porque não há reencarnação. Ainda que os espíritas dizem que há reencarnação, não há reencarnação, certo? A vida é única e decisiva. Então aqui, enquanto nós estivermos vivos, conscientes, nós vamos decidir para onde nós vamos, depois que a gente morre. Há 2 lugares, como eu já falei, vocês já estão cientes, mas eu quero deixar bem fincado isso no nosso coração. Há 2 lugares para nós irmos quando a gente fecha os olhos. O coração para de bater, o cérebro para de funcionar. Existem 2 lugares. Não é um cemitério. Não, meu irmão, não estou falando desse corpo, certo? O corpo tanto faz, se ele for enterrado ou se ele ficar em cima da terra, certo? Nós estamos falando da nossa alma, certo? Então, há 2 lugares para a nossa alma ir, depois que este corpo aqui, ele morre. Ou ela vai para a 5ª dimensão, ou ela vai para a 6ª dimensão, certo? Então, mas veja que a Bíblia diz: o homem morrerá, eles morrerão uma só vez, não há reencarnação. Porque depois, quando nós morremos, se nós fomos eleitos, predestinados, a gente vai para a 6ª dimensão e vai retornar na primeira ressurreição para ir no arrebatamento, e não vai provar a segunda morte, porque a primeira morte, ela é física, é do corpo. A segunda morte, ela não é física mais, ela é a morte da alma, certo? Quem é que vai provar essa segunda morte? São aqueles que não estiverem na 6ª dimensão, são aqueles que não tiverem salvo. Então eles, porque após o arrebatamento, após a primeira ressurreição, dá-se-á o arrebatamento. Quando terminar o período da grande tribulação aqui na terra, então Jesus e a sua noiva voltam para cá, capítulo 19, e nós vamos ficar aqui por 1000 anos, que é o milênio. Depois que acontecer, terminar o milênio, então vai haver a segunda ressurreição, certo? Vai haver a segunda ressurreição, e depois que houver a segunda ressurreição, vai vir o julgamento do grande trono branco, e então, ali alguns vão ser salvos, e outros não, e esses que não vão ser salvos, aí eles vão morrer, certo? Vão ser mortos. Ele vai ser a segunda morte. Vamos ver mais aqui a terceira, certo? Então nós vemos aqui, e como os homens estão ordenado é um decreto, a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, tribunal eterno, todos comparecerão diante do justo juiz. Vocês estão entendendo? Então a ordem divina é inevitável, está ordenado. O Mombrana chega a dizer, é incrível isso. Deus estava lendo a mensagem, estudando a mensagem, um sonho certo. O Mombrana vem e diz que tudo é incerto aqui na terra. Você não tem certeza que você vai sair desse tabernáculo vivo. Você não tem certeza que você vai ver um outro dia amanhã. Tudo é incerto. Mas tem uma coisa que é certa, que ele diz: a morte. A morte, ela é certa. Não sabemos o dia, nem a hora, nem o ano, mas se o arrebatamento tardar, todos nós vamos ter que morrer, certo?
Então, a ordem divina é inevitável, está ordenado. Não se pode escapar da morte física, exceto os que forem transformados no arrebatamento. O corpo volta ao pó, mas a alma, ela permanece consciente. Vamos ver, meus irmãos? Vamos ver isso? Já que é nossa escola dominical, vamos ver Lucas 16. Eu li, ao culto passado eu disse Lucas 26, é Lucas 16. Lucas 16, 22 e 23. Nós vamos ver nessa passagem bíblica o Lázaro, o jovem rico, certo? Lucas 16, 22, aonde a Bíblia diz a parábola do rico e do Lázaro. E aconteceu que o mendigo morreu, Lázaro, e foi levado pelos anjos. Olha quando o cristão, o que acontece com ele. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Por que ele foi levado? Pelos anjos. Quando a nossa irmã Rupe, a esposa do nosso profeta, ela estava passando para o Senhor, e o irmão Brana chegou lá onde ela estava. Ela já tinha passado já. E aí ele chamou ela de volta e disse: Rupe, meu amor, Rupe, não me largue, Rupe, não me deixe, você é um ser humano, Rupe. Ele sacudiu ela, volta. A história diz que ela ia já nos campos verdejantes, a alma dela, e ela ia acompanhada de dois anjos, de dois homens vestidos de branco. Ela ia um do lado, um do outro, e ela ia no meio, e ela começou a ver os campos verdejantes. Dado momento, ela ouviu uma voz, que era a voz do marido dela, Rupe, e ela parou. E ela ouviu e a história diz que ela ouviu quando uma Brana chamava: Rupe, meu amor, Rupe, querida, não vá, não me deixe, Rupe. Isso era o amor, certo? Que ele tinha um apreço muito grande por ela. E ela parou. E aí ela voltou, a alma dela, que já estava indo já, glória a Deus, para a sexta dimensão, ela voltou e entrou novamente no corpo. E ela disse: Billy, por que você me chamou? Billy, não é para você ter me chamado, Billy. Billy, dois homens de branco, eles vieram me buscar, e eu estava indo com eles, Billy, e eu estava avistando os campos verdejantes, Billy, glória a Deus, e você me chamou, e eu ouvi a sua voz, e eu voltei, Billy. Billy, deixe-me ir, Billy. Glória, amém? Ó, meus irmãos, olha que a irmã Rupe, ela foi, talvez ela tenha sido uma das primeiras, talvez o Brana tenha sido o primeiro namorado dela, né? Namorou, noivou e casou. E eles se amavam, e eles eram muito felizes. Mas quando você vê a glória do outro lado, você não quer mais voltar para esse, certo, meus irmãos? Porque ela manda o seu marido, ela manda o seu pequeno filho, certo? Que era uma criança ainda. Billy Paul era uma criança. Ela disse: Billy, deixe-me ir, Billy. Glória a Deus, certo? E o Brana, vai, Rupe. E ela fechou os olhos e ela veio a óbito, mas a sua alma seguiu o destino eterno, foi para a sexta dimensão, certo? Você crê nisso, meu irmão? E a Bíblia diz, 16:22, e aconteceu
que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha, o rico foi sepultado, mas o mendigo Lázaro, o cristão eleito, ele foi para o seio de Abraão, levado pelos anjos. Enquanto que o jovem rico, que rejeitou a palavra revelada do dia, quando a palavra feita carne se encontrou com ele, e ele não quis, ele rechaçou, ele rejeitou a salvação. Então a Bíblia diz no capítulo 16, versículo 22, certo? E morreu também o rico e foi sepultado. E 23, e no inferno, lá no inferno, a alma dele, ele deu os olhos. Então ele tinha consciência. Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, quer dizer, na sua presença, no seu companheirismo, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão também já não estava mais vivo. Abraão, essa cena, que é uma parábola do rico e de Lázaro, no capítulo 16 de São Lucas, tanto Abraão, quanto Lázaro, quanto o jovem rico, essa cena acontece lá do outro lado, após eles terem morrido. Abraão já tinha muito tempo, já tinha morrido, meu irmão, certo? Mas lá estava a alma dele. Vocês me entendem, não me entendem? Glória a Deus. Esse rico e Abraão esse rico e Lázaro morreram no mesmo dia. Um estava num lugar muito abençoado, outro estava no inferno, lugar de tormento, aonde a alma do homem rico, do jovem rico, que rejeitou a misericórdia, estava o quê? Estava sedenta, estava atormentada. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passarem para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Olha, espiritismo. Olha, meus irmãos, isso aqui é muito sério para nós. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se alguém entre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Certo, meu irmão? Glória a Deus. Agora vamos entrar aqui na mensagem perguntas e respostas sobre perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte, parágrafo 71. Eu vou lendo aqui, mas eu também estou ciente aqui do meu tempo. Caso eu não consiga terminar essa mensagem agora de manhã, eu vou prosseguir ela à noite lá em Belém.
6 horas já no começo da noite, das 6 horas já da noite, a gente vai estar dando a ceia em Belém, e a gente vai prosseguir, se caso eu não termine. Olha, fizeram uma pergunta para o irmão Brando, na mensagem Perguntas e Respostas, número 2, Perguntas e Respostas sobre Hebreus, segunda parte, aliás, onde estava o Espírito de Jesus nos 3 dias que o seu corpo estava na sepultura? Onde estava o seu Espírito? Fizeram essa pergunta para Jesus, e olha o que Jesus, ele vem e fala, meus irmãos. Olha que o nosso profeta vem e fala: agora, o seu Espírito, se você seguir as Escrituras, bem, poderíamos apenas trazer muitos lugares, mas eu quero, quem tem a Bíblia, o irmão Brana pediu, ele vai ler em 2 partes, no livro de Salmo, capítulo 16, versículo 10, e em Atos, capítulo 2, versículo 27. Agora, o primeiro lugar, quando Jesus morreu, quando você morre, seu corpo morre, a alma ainda não morre, o espírito não pode morrer, o espírito ele é de Deus, Deus é Pai dos espíritos, todo espírito volta para Deus, mas a alma, ou ela vai para a 6ª dimensão, ou ela vai para a 5ª dimensão. O irmão Brana vem e diz: seu corpo morre. A palavra morte significa separar, apenas para estar separado dos seus queridos. Mas aqui vem, ele disse, isto em São João, capítulo 11, João 5:24, aquele que ouve minhas palavras tem vida eterna. Jesus disse a Marta, que veio ao seu encontro, e disse: se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, mas mesmo agora, seja o que tu pedisse a Deus, Deus te concederá. E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, vem? Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá, amém? Então nós, os eleitos, nós os cristãos, nós que somos batizados, nós que somos salvos, nunca morreremos. Quando esse corpo morre, então morte é separar, você fica separado da sua família terrenal, mas você vai se encontrar com a sua outra família. Por isso que cada um de nós temos 2 famílias: a nossa família biológica, a qual nós nascemos, ao qual nós também construímos, e a nossa família espiritual, certo? A família espiritual é a família ao qual nós pertencemos espiritualmente, a família Brana. É esse companheirismo aqui no Acará, esse companheirismo, estou falando do meu ministério ali em Belém. Então vocês são a minha família espiritual, eu faço parte da família espiritual de vocês. Então quando nós fomos separados aqui através da morte, mas nós vamos nos encontrar novamente do outro lado. Você crê nisso? Nós vamos nos encontrar do outro lado, certo? Glória a Deus. Então o irmão Brana, ele vem e diz: agora, há uma parte nossa que não morre, e como chegamos através da linha das Escrituras, tudo que tem princípio tem fim. São as coisas que não têm princípio, que não têm fim. Portanto, quando aceitamos a Cristo, Deus, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, e nossa vida se torna tão infinita como a vida de Deus é infinita. Temos a vida eterna. Agora, certo, meus irmãos, vocês estão entendendo? Mas a vida eterna não tem fim, porque ela não teve princípio, ela nunca pode morrer,
porque ela nunca nasceu, ela não tem nenhum princípio de dias, ela não tem nenhum fim de tempo, diz o nosso profeta, ela não tem nenhum fim de tempo. Agora, a única maneira que podemos viver eternamente é através do recebimento de algo que seja eterno. E Deus era, antes de existir qualquer coisa, Deus existia. Deus nunca teve um princípio ou um fim. Glória a Deus, certo? Agora, a única maneira pela qual, é o parágrafo 80, podemos voltar à perfeição, é voltar para aquilo, perfeição, a qual é Deus. Não chegamos à perfeição então temos vida eterna, sem fim, ou sem nada, é simplesmente para sempre vida eterna, certo? Então, a única maneira de você ter vida eterna, a única maneira de nós não morrermos é quando nós estamos em Cristo Jesus, é quando nós cremos, somos batizados, meu irmão, e não é só crer e ser batizado, é seguir a nossa caminhada, a nossa jornada. Agora, do parágrafo 83, nós vamos já voltando aqui, aonde nós vamos ver sobre a alma. Vamos já chegar lá aonde o ímpio está, certo? Tudo isso aqui eu estou trazendo para vocês, que é para a gente ter uma boa compreensão. E eu digo para vocês, meus irmãos, parece, eu já falei isso para vocês, vocês precisam ouvir novamente os nossos cultos. Você vê na escola dominical, é uma coisa, mas ouve pela internet, ouve pelo Face, ouve pelo YouTube, é uma outra coisa. Eu não consigo entender como parece que aqui está uma coisa e quando você ouve é outra coisa. Eu não consigo, ainda não consegui ainda entender, meu irmão, certo? Então, o Mambrana vem e diz: e foi a teofania de Deus que saiu, certo? Mas eu não quero entrar aqui na teofania. Vamos seguindo aqui. Vamos seguindo mais aqui. Sim, 88. Isso aqui é uma outra pregação. Agora no 88, o Mambrana vem e diz: agora, aqui, quando Jesus morreu, era Deus manifestado em carne. Deus se tornou homem nas leis da redenção, certo? E ele tem um espírito nele. O homem tem quando ele nasce, porque é o espírito da natureza, é o espírito do mundo, é um espírito. E Deus, o Deus deste mundo, ele é meramente um descendente de Adão. Agora, quando o homem nasce, Mambrana de 91, quando o homem nasce, presta atenção, ele nasce com o espírito deste mundo sobre si. Esta é a razão pela qual ele tem que nascer de novo, através da palavra, pelo Espírito Santo, ele nasce de novo. Pois este espírito que ele recebe, que nós recebemos, vem da concepção do pai e da mãe, que foi a concepção sexual e absolutamente não poderia viver para sempre. Então, ele tem que nascer de novo. E antes que ele pudesse fazer isto, Deus teve que descer e fazer um caminho para que ele pudesse nascer novamente, porque ele não tinha outra forma para se redimir. E ele estava sem esperança, ele estava sem esperança, sem Deus, sem Cristo, no mundo acabado, perdido. Ele não havia nada que ele pudesse fazer para salvar a si mesmo. Não importa se ele fosse um sumo sacerdote, se ele fosse um bispo, se ele fosse um papa, seja lá o que fosse, ele era tão culpado quanto o outro. Então, era necessário tomar um que não fosse culpado para fazer isto, e o único que não era culpado era Deus, ele mesmo. Deus tinha que descer e se tornar homem, e ele veio na forma de Cristo para agarrar o ferrão da morte, para tirar o ferrão da morte, para nos redimir, para que nós, não através das nossas obras, ou através da nossa bondade, não temos nenhuma,
Mas para sermos salvos por sua graça, então recebemos sua vida dentro deste corpo mortal, e agora somos filhos e filhas de Deus, e temos a vida eterna dentro de nós. Somos filhos e filhas de Deus. Portanto, Jesus, estando vivo, Mambrana vem dizer, certo? Reticência: ninguém, não importa quão bom, não importa quão mal ou quão bom, quando ele deixa esta terra, ele está morto, ele está em outro lugar, mas ele tem uma vida que perecerá depois que for punido no inferno pelos seus atos. Olha, presta atenção, ele está em outro lugar, ou na quinta dimensão, ou na sexta dimensão, mas ele tem uma vida que perecerá depois que for punido. Olha, aquelas almas que pereceram no primeiro mundo antediluviano, aquelas almas que rejeitaram a mensagem de Noé, aqueles corpos aonde estava a alma, onde a alma habitava, aqueles corpos eles entraram no estado degradado de decomposição. As águas mesmo se imbuiu de destruir aqueles corpos. Mas o nosso profeta, ele está dizendo, e aí você encontra, depois de 2000 anos, vem Jesus, o nosso Salvador. Jesus, ele é morto. Quando Jesus morre, acontece 3 coisas, meus irmãos, certo? Ele é sepultado, o corpo dele fica ali dentro daquela caverna ali, é sepultado. O espírito dele, ele volta para Deus, mas a alma de Jesus, ela desceu, desceu, e ela foi e pregou para aquelas almas que estavam encarceradas, presas, certo, meu irmão? Que não poderiam mais voltar para reencarnar, porque não tem reencarnação. Elas estavam presas, elas estavam atormentadas, elas estavam sofrendo. Aonde elas estavam? Ali naquele lugar, certo? E Jesus, quando ele morreu, a alma dele, ele foi lá e pregou para aquelas almas. Ele disse: eis aqui eu, a semente da mulher, o Salvador, que Deus disse que a semente da mulher seria inimiga da semente da serpente, e a semente da mulher, que era Cristo Jesus, o nosso Salvador, esmagaria, pisaria a cabeça da serpente. E ali, depois da morte de Jesus, ele desceu, ele foi lá e viu aquelas almas presas que não poderiam mais ser salvas, porque o tempo delas se salvarem passou. Elas não quiseram a salvação, então elas não poderiam mais ser salvas. Toda pessoa que morre, ela não pode mais ser salva. Ela tem que ir daqui salva. Ela tem que encontrar Cristo e seguir o seu caminho, estar segura, porque depois que ela morre, segue-se o quê? O juízo. Quem está entendendo? Vocês entendem, irmão? Segue-se o juízo. Então aquelas almas que ali estavam nos dias de Jesus, quando ele antes da ressurreição, elas estavam perdidas, elas não puderam se salvar, certo? A alma do jovem rico, ela não pôde mais se salvar. Abraão disse: ô jovem, quem está deste lado não pode passar para este lado, porque foi você que escolheu estar desse lado, porque Jesus se encontrou com você, você foi até Jesus, e você disse para ele: bom mestre, o que eu devo fazer para dar a vida eterna? E Jesus disse: guarde os mandamentos. E ele guardava os mandamentos. Ele disse: ah, Senhor, se for só isso, então eu estou salvo, porque eu tenho guardado os mandamentos, eu tenho vida eterna. Jesus disse: mas falta-te uma coisa, certo? Falta você desapegar-se. Olha, meus irmãos, nós temos que desapegar, porque é a Bíblia que diz: aquele que não deixa pai, mãe, marido, mulher, filhos, filhas, certo, meu irmão? Por amor a mim, não é digno de mim, não é digno da minha salvação.
não é digno de ir ao céu. Porque ele disse: falta-te uma coisa, vai. Eu não vou, nem vou mandar, mas vai, tu mesmo, vende tudo que tu tens, depois que tu vender, reparte aos pobres, vem, segue-me e tu terás um tesouro no céu. Certo, meu irmão? Só que ele não quis desapegar da riqueza. E aí o que aconteceu? Ele morreu, e lá estava aí a alma dele, viva. Só o corpo foi enterrado, a alma dele estava viva, tormentado. É para lá que os ímpios vão, para a quinta dimensão. E chegando lá, Abraão tinha morrido, mas estava no lugar de descanso. O Lázaro tinha morrido, mas estava no lugar de descanso. E o ímpio estava no lugar de tormento. Mas você diz: mas pastor, mas aquele jovem, ele era um judeu. Ele conheceu Jesus, chamou ele de mestre. Ele conheceu Abraão como pai das nações, chamou Abraão de pai, mesmo lá do outro lado. Certo? Ele guardou a Bíblia, ele guardou os mandamentos, ele ia à igreja. Meu irmão, ele ia à igreja, ele ouvia as pregações. Mas quando chegou o novo nascimento para ele, ele não quis. O novo nascimento para os judeus era eles crerem na mensagem da graça. Eles só creram na mensagem da lei. Eles creram na lei, eles viveram pela lei, eles viveram debaixo da lei. Jesus veio para tirá-los da lei, e eles não quiseram receber a lei. Hoje nós não estamos vivendo debaixo da graça, certo, meu irmão? Mambrana vem e diz, porque a lei para eles naquele dia era a graça de Deus, e a lei, ela produziu a graça. Então, desde os tempos de Jesus, todos que se salvaram vieram para a graça, viemos para a graça é favor imerecido. Mas quando Jesus vem pela segunda vez, ele veio para nos tirar da graça e nos trazer para a revelação. Vocês estão entendendo? Ele nos trouxe para a revelação. Então esse jovem rico, ele rejeitou a vida eterna, porque a vida eterna agora era dada àquele que nascesse de novo. A vida eterna agora é dada para quem nasceu de novo. Na mensagem de João, na mensagem, certo, que João trouxe para nos dar a fé de arrebatamento. Meus irmãos, eu creio que vocês estão entendendo, certo? Glória a Deus. Então Mambrana chega a dizer, não importa em ninguém, não importa quão mal ou quão bom, quando ele deixa esta terra, ele não está morto, ele está em outro lugar, quinta ou sexta, mas ele tem uma vida que perecerá depois que for punido pelos seus atos. Quer dizer que, o Mambrana chega a dizer na mensagem, lembrando-nos do Senhor, Mambrana chega a dizer que Elvis Presley, ele fala sobre Herodes, que Herodes estava lá naquele grande dia, quando trouxeram Jesus, e ele olhou, e ele não viu nenhuma falha em Jesus, e ele disse, lavarei as minhas mãos neste caso. Meu irmão, você não pode lavar a mão para Jesus. Eu não quero ter nada a ver. Ele queria dizer assim, olha, eu não tenho nada a ver, minha família não tem nada a ver, meus familiares não tem nada a ver com a morte desse justo. Lavarei as minhas mãos. Pegou a mão, lavou a mão dele, não tenho nada a ver. É vocês judeus que tem que, é vocês que vão ter que pagar por isso. Ele lavou as mãos dele, mas o Mambrana vem diz, ele poderia ter levado as mãos, já que os judeus não quiseram recebê-lo. Ele poderia ter dito, olha, Jesus, eles não creem em ti, mas eu creio que você é o Messias, que você é o Salvador.
Mas aí ele lavou as mãos, como dizendo assim, não tenho nada a ver. Irmão Branham vem diz, e lá no inferno, lá na quinta dimensão, ele se lembra do Senhor, quando ele poderia ter se salvado e rejeitou a salvação. Ele fala sobre Elvis Presley, o grande cantor de rock and roll. Elvis Presley, aquele jovem bonito, aquela voz bonita, aquele homem alto, certo? Ele cantava na igreja, ele era da igreja. Elvis Presley, ele era evangélico. Ele começou cantando hinos, mas um dia ele vacilou, ele deu uma vacilada. E o problema é quando nós vacilamos, o diabo pegou ele, e ele começou a cantar. Mombrana chega a dizer nos bares, ele começou a cantar até que ele se tornou um grande cantor de Hollywood, Elvis Presley, e mandou e ganhou milhares e milhares e milhões, e ganha até hoje almas para o inferno, através das suas músicas, através do rock. Mas o Mombrana vem diz, ele vendeu a primogenitura dele, ele vendeu o direito de salvação, ele vendeu a vida eterna, ele rejeitou a vida eterna, trocou a vida eterna por uma frota de Cadillac, de carro, meus irmãos, certo? Ele preferiu fama, ele preferiu dinheiro, certo? Do que o céu, do que a vida eterna. E o nosso profeta vem diz, nessa mensagem, ele diz que lá aonde ele está, na quinta dimensão, atormentado como um jovem rico, lá ele está se lembrando daquele dia, quando ele rejeitou a salvação, trocou a salvação pelo mundo. E ele, Elvis Presley, as pessoas dizem, Elvis Presley não morreu, e a Bíblia diz que ele não morreu mesmo, a alma dele está lá, aguardando, certo? Vai aguardar a segunda ressurreição, certo? Porque depois que houver a primeira ressurreição, ela vai ficar lá por mais 1000 anos sofrendo, agoniando, agonizada. O irmão Branham vem e diz, o que é a quinta dimensão? O irmão Branham chega a dizer, é como você já teve um pesadelo, que alguém está te perseguindo, e alguém está querendo te matar, e você foge desesperado, fugindo, é um animal, é um bicho, é um demônio, é alguma coisa, e você está sofrendo naquele pesadelo. Só que dado momento você volta a si, você se acorda daquele pesadelo, você, ai, não aconteceu nada, meu Deus, eu estou aqui, minha família está aqui, está todo mundo aqui, né? Graças a Deus foi só um pesadelo. Mombrana vem diz, assim é quando uma pessoa morre. Quando ela morre sem Deus, ela entra num grande pesadelo, e ela quer voltar e não pode, ela quer acordar e não pode, porque ela já está morta, ela não pode mais voltar para cá. Quem está aqui não pode mais voltar para a terra, certo? Então elas ficam naquela grande aflição, naquele pesadelo. Por que eu não me retratei? Por que eu não voltei? Por que eu não fui batizado? Por que eu não aceitei Jesus, certo? Então eles querem voltar, mas não tem mais tempo, porque a Bíblia diz, depois da morte, vai seguir o quê? Depois que uma pessoa morre, o que segue? O juízo para ela, para o ímpio, para o não salvo, juízo, mas para o eleito, para o cristão, descanso para o eleito, certo? Mas para quem não é juízo. Vamos seguindo, meus irmãos, ainda tenho alguns minutos, vamos seguindo aqui, tá? Aí o Branham vem e diz assim, né? Mas ele tem uma vida que perecerá depois que for punido no inferno pelos seus atos. Mas mesmo assim, aquela vida tem que cessar, porque vai haver o quê? Vai haver uma segunda ressurreição. E na segunda ressurreição, lá eles vão ser julgados. Lá vai haver o julgamento do trono branco, e vai cessar a vida para eles, para todos aqueles que não vão ser salvos, e vão ser mortos, vão ser destruídos. O irmão Branham vem e diz assim, há somente um tipo de vida, que é a vida eterna. Glória a Deus, certo? O irmão Branham vem na mensagem vida, ele diz que, o que é vida? Uns pensam que vida é farra, outros pensam que vida é servir o mundo, é estar no mundo. O irmão Branham vem e diz, não, só tem uma vida, e essa é a vida
de Deus, essa é a vida eterna. Quando você encontra esta vida, então você tem vida. Quando você não encontra esta vida, você não está vivendo, você está mendigando aqui na terra, porque um dia tudo vai acabar, um dia tudo vai passar, e essa alma que rejeitou a salvação, ela vai se encontrar do outro lado, sem salvação. A salvação é hoje, a salvação é para quem está vivo. Enquanto nós estivermos vivos, nós temos que decidir aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Olha, conta-se, uma Mambrana conta uma história. Como é o nome onde a gente lava roupa? Como é o nome? Onde lava essa roupa? Como é o nome? Lavanderia. Havia uma lavanderia lá nos Estados Unidos, e havia ali as pessoas levavam a roupa para passar. Lá nessa lavanderia havia um cristão. E aí o que aconteceu? Um homem chegou lá e mandou ele lavar o terno dele. E aí ele colocou para lavar o terno do homem. Depois que lavou, estava todinho, ele colocou, deixou ele ali esperando o homem, colocou ali um cartãozinho. Ele colocou um cartãozinho no bolso do terno, e naquele cartãozinho estava escrito: aonde você vai passar a eternidade. Só isso, não precisou de mais nada, só disse: aonde você vai passar a sua eternidade. E colocou lá. Quando o homem veio ver, quando o homem recebeu, pagou todinho direitinho, quando o homem foi usar, aí ele passou a mão assim, sentiu que tinha algo no bolso. Aí ele pegou, colocou a mão no bolso, tirou o cartãozinho, estava escrito no cartãozinho: aonde você vai passar a eternidade. Aquelas palavras foram para o coração, para o fundo do coração daquele homem. Então ele começou a se preocupar. Até então ele não havia preocupado com a morte, ele estava querendo somente viver, certo? Mas depois que ele leu aquilo, ele se preocupou, até que aquilo ficou ali na mente dele, no coração dele, até que ele procurou Jesus, e encontrou Jesus, e foi batizado, recebeu Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, e agora sim, ele sabia aonde ele ia passar a eternidade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Olha, agora, ao 94, passamos por isto. Se o homem pode ser um pecador e ser punido para sempre, ele não pode ser punido para sempre, a não ser que ele tenha a vida eterna. Porque tudo, meu irmão, depois que você morre, tudo não é eternidade. Para sempre, irmã Brana diz, não é eternidade, é um espaço de tempo, certo? Porque quem já morreu desde os dias lá do Éden, certo? Está presa, aquela alma está presa, ela está sendo punida, ela está sendo atormentada, certo, meu irmão? Mas uma Brana diz, mas um dia elas vão ter que ser julgadas no trono branco para ser mortas, destruídas, porque o mal não vai mais existir. O diabo vai ser destruído, e todos os seus anjos, e todos os seus seguidores vão ser destruídos. Mas nós que herdamos a vida eterna, vamos viver aqui, porque essa terra é nossa. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Talvez você diga, pastor, eu não tenho nenhuma herança. Você tem sim. Jesus te deu uma herança. Essa terra é nossa herança. Hoje essa terra ela é do poceiro. Houve um poceiro que tomou ela, é o diabo. Mas um dia ele vai sair dessa terra. Ele chegou, tentou barganhar com Jesus. Ele chegou e disse para Jesus lá naquele monte. Ele disse assim: olha, se tu adorares, se tu prostrado me adorares, eu te darei todo o reino dessa terra. Jesus sabia que a terra é dele. Jesus era Deus, ele sabia que no milênio todo o reino dessa terra voltaria a ser dele. Ele disse: vá-te, Satanás. Amém? Glória a Deus. Vá-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, certo? Glória a Deus. Então Jesus venceu o diabo. Ele tentou barganhar, mas ele é o poceiro dessa terra. Ele controla a religião nessa terra, ele controla a política nessa terra. Tudo que está aqui está sob o controle dele. Só tem uma coisa que não está no controle dele: é a noiva. A noiva do Senhor Jesus Cristo não está no controle do diabo.
ela está no controle de Deus. Deus controla ela através da sua palavra, da palavra revelada, da palavra reprofetizada por João. É onde Deus tem o controle de cada uma de nossas vidas, de cada uma de nossas almas. Mas fora disso, Mambrana diz: política é do diabo, religião é do diabo, o mundo é do diabo, tudo é dele, porque ele ofereceu para Jesus, e Jesus nunca disse não é teu. Jesus não refutou, Jesus não combateu com o diabo, certo? Ele nunca disse não, Satanás não é teu, porque isso era do diabo. Por que era do diabo? Porque o nosso primeiro pai Adão vendeu essa terra, deu ela para Satanás, quando Eva deu ouvido a Satanás, ouvindo uma mentira, e preferiu uma mentira do que ficar com a palavra, a verdade. Mas o Mambrana vem e diz, certo? Ele não pode ser punido para sempre, a não ser que ele tenha vida eterna. Se ele tem vida eterna, ele está salvo, veio? Então, há somente um tipo de vida eterna, e esta é Zoe, a vida de Deus, e ela não pode perecer. Mas os ímpios estão em um lugar. Os ímpios, os incrédulos, a Mambrana chega a dizer que a palavra ímpio é contrária da palavra pio. A palavra pio quer dizer santo, e o contrário de pio é ímpio, certo? Mas os ímpios estão em um lugar de espera, em tormento. Ô igreja, meus irmãos, vocês captaram isso? Olha, vou repetir, 95 da mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte. Mas os ímpios estão em um lugar, quinta dimensão, um lugar de espera. Aí abre parêntese, em tormento. Não pense que o ímpio está feliz lá na quinta dimensão, que ele não está, não. Não pense que o ímpio está feliz, está alegre, está de boa lá. Não está, não. Mambrana vem e diz: o ímpio, quando ele morre, eles estão em um lugar, esse lugar é um lugar de espera, abre parede, em tormento. Por que eles estão em tormento? Pelo seu julgamento, para ser julgado de acordo com os atos feitos no corpo, no último dia. Agora, mas nós, os pecados de alguns homens seguem adiante deles, outros seguem depois deles. Agora, se confessamos nossos pecados, ele é justo para nos perdoar, portanto, nunca teremos que suportar o julgamento de Deus. Você compreendeu? Romanos 8:11. Portanto, agora, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que estão em Cristo, que passaram da morte para a vida. Vem? Não temos nenhuma condenação, e estamos em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vem? Aquele que ouve minhas palavras e crê que me enviou, tem vida eterna. Então, isso aqui é muito forte, certo? Que o ímpio, ele está no lugar de espera, na quinta dimensão. Mas agora, 98, o ímpio, mas agora, com o ímpio não é assim, certo? Ele não tem vida eterna, ele não tem descanso, porque quando o Mambrana foi na sexta dimensão, e ele também foi na quinta dimensão. Vocês querem que eu diga para vocês, relate aqui, o que é que o Mambrana viu na quinta dimensão? Quando ele foi na quinta dimensão, ele tinha uma faixa etária de 12 anos, ele sofreu um acidente, um coleguinha dele atirou ele na perna dele, e aí ele estava morrendo, não tinha a ciência, a tecnologia de hoje, então era o éter, dava o éter para ele cheirar, para poder fazer a operação, queriam apontar a perna dele, e aí ele teve aquela experiência, que ele ia caindo num buraco, meu Deus, ele ia caindo, e ele ia caindo, e não chegava no fim, e ele dizia, ele chamava pelo pai, ele chamava pela mãe, ele chamava por todo mundo, e nada, ninguém podia ajudar ele, e ele ia caindo no abismo, sem fim. E aí ele clamou: Deus,
tem misericórdia de mim. Se o Senhor permitir que eu volte, eu prometo que eu não vou mais mentir, eu prometo que eu não vou mais fazer nada de errado. E aí então ele chegou no final daquele abismo que parecia sem fim. Quando ele chegou lá, ele disse: é um lugar que eu não queria, desejaria que o meu pior inimigo fosse lá, neste lugar. Ele disse que o lugar era um lugar tenebroso, sombrio, frio. E ele ouviu o murmúrio, eram as almas murmurando ali. Ela não estava adorando, ela não estava louvando, ela estava murmurando lá na quinta dimensão. E ela era um som mais ou menos como esse que elas emitiam. E o murmurando, e aquele murmúrio vinha se aproximando. E aquele murmúrio veio se aproximando. E aí foi quando ele viu, em forma de mulheres, ele viu aqueles espíritos ali, em forma de mulheres, com seus lábios todos pintados. Uma mulher chega a dizer, em cima dos olhos, ela fazia aqueles desenhos que hoje essas mulheres fazem, né? Aquelas pinturas, ainda faz aquele negócio assim de gato que ele fala, né? Todas ali. E ele viu elas ali, e elas murmurando. Mas ele foi na sexta dimensão. A experiência da sexta dimensão, já quando ele já estava na minha idade aqui, uns 50 anos de idade, ele não precisou estar sofrendo, estar no hospital. Ele estava dormindo na sua cama, e a sua esposa bem do ladinho dele. Quando ele teve experiência, na mensagem Além da Cortina do Tempo, ele fala que ele estava assim, olha, com a sua mão deitada assim, olha, debaixo da travesseira assim, dormindo. E a irmã Meda ao ladinho dele. Aí foi quando ele foi tomado, a visão veio, e ele saiu do corpo, a alma dele saiu do corpo, e não foi embora não, para as estrelas, para Marte. Ela ficou aproximadamente assim uns 10 metros, e aí ele entrou na sexta dimensão, naquela dimensão onde os eleitos estão, que já passaram para o Senhor. E quando ele viu aquela dimensão, ele disse que lá na dimensão, ele disse que o céu não é mais de que 25 centímetros, irmão. É por isso que o arrebatamento vai ser abrir e piscar de olhos, porque é tudo dimensão. E ele disse que ele olhava e via aqueles campos verdejantes, aquele lugar mais bonito que jamais podemos comparar. E ele via aquelas mulheres de brancos, e os cabelos de várias cores mais longos, e elas vinham todas felizes, todas alegres, não estavam murmurando, não estavam em tormenta, e elas vinham e corriam. Quando elas viram ele, elas correram e abraçavam ele e diziam: oh meu precioso irmão. E ele vendo aquele quadro, e ele olhava e se via deitado na cama, tudo acontecendo dentro da casa dele. Ele estava dentro, ele não saiu fora da casa, ele não estava acima do telhado, ele não estava acima do forro, ele estava, a alma saiu e foi na sexta dimensão, e ele olhava e via ele deitado, e ele olhava e via, glória, certo, meu irmão, e via quem fazia parte da eternidade. E a dado momento, quando ele se viu lá, ele olhava para lá, se via um jovem, ele olhava para cá e via já um velho. Ele disse: Senhor, ele amava a esposa, irmão, vamos dizer graças a Deus. Ele olhava, ele viu a irmã Meda, que ele amava. Ele tinha Cheryl, ele já tinha várias filhas, já tinha as filhas, já tinha José Brana, tudo ali. Ele olhava, já estava com os seus 50 e poucos anos, e ele disse: Senhor, ele disse: Senhor, não me deixe mais voltar. Glória, amém? Oh, meus irmãos, as coisas que os olhos não vê, né? E nem o ouvido viu, são as coisas, meu irmão, que estão esperando nós lá do outro lado. Ele não queria mais voltar.
Quem vê o outro lado não quer mais voltar. Quando você vê a vida eterna, você não quer mais voltar para o mundo, você não quer mais voltar para nada, você quer seguir com Deus, certo, meu irmão? Então, ele não quero mais voltar, Senhor, não me deixe mais voltar. Irmão, ele clamou, ele pediu, ele disse: Senhor, não me deixe mais voltar, Senhor. Só que Deus disse para ele: você vai voltar, porque você ainda não terminou a sua obra. Nenhum de nós vamos sair daqui da terra enquanto nós não terminar a nossa obra, nossa missão aqui, certo? Tem dois tipos de morte: a morte no tempo certo e a morte prematura. Tem dois tipos de nascimento: o nascimento certo e o nascimento prematuro, é ou não é? E assim também existe dois tipos de morte. Mas o eleito, você cristão que me ouve, o eleito, a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o teme e livra ele de todo mal. Porque o cristão só vai no tempo certo. Ele não pode morrer prematuramente, ele só vai no tempo certo. Existe a morte prematura? Existe. Aqueles que morrem fora do tempo. Mas existe aqueles que só vai no tempo certo. Quando o eleito, o cristão, vai no tempo certo, ele não fica aparecendo atrás do porte, ele não fica aparecendo atrás das árvores, ele não fica puxando o cabelo de ninguém, ele não fica puxando o pé de ninguém, porque ele vai para o seu descanso, certo? Ele não fica perdido aqui esperando até o dia que ele ia passar, certo? Não. Deus guarda, Deus livra, cada um de nós tem livrado para que a morte prematura não nos alcance, porque nós só vamos daqui na hora certa que Deus determinou. Eu não sei se eu vou chegar a 56, 60, 70, 80, eu não sei quantos anos eu vou chegar. Uma coisa eu sei, que hoje eu amo o Senhor Jesus Cristo e quero amá-lo por toda a minha vida. Eu quero amá-lo, quero adorá-lo, quero servi-lo, como eu tenho servido desde os meus 24 anos de idade para cá. Já tem 30 anos que eu venho servindo. Eu estou com 54, vou fazer 55 agora em setembro, que eu venho servindo o Senhor nosso Deus. Eu tinha a idade de 24 anos quando eu encontrei, quando Jesus me encontrou, Jesus me resgatou do mundo das trevas, da denominação, e me trouxe para essa palavra, para esta mensagem. E daqui desta mensagem, eu espero em Deus só sair daqui para estar para perto dele, no arrebatamento. Certo, meus irmãos? Então, o outro lugar é tremendo, certo? Então veja só que o irmão Brana, eu já vou terminar, não vou terminar, já terminando meu tempo, já terminou meu tempo, e eu vou só terminar aqui, o 81, 98, vou marcar, e já vou convidar vocês, todos vocês aqui da internet, 6 horas da tarde, certo? Ali no Tabernáculo Brana de Belém, eu vou dar prosseguimento dessa mensagem, vou fechar ela lá no Tabernáculo Brana de Belém, 6 horas da tarde, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, certo? Eu vou terminar bem, que eu vou só terminar de ler esse versículo aqui, porque o meu tempo já foi. Mas agora, o 98, o ímpio não sou assim, ele vai para um lugar de tormento, e nós sabemos que isto é verdade. O ímpio está vivo, ele está em um lugar de tormenta, ele está em um lugar onde ele não sabe. É assim que estes espíritas, certo? E médios chamam estes grandes espíritos de pessoas que partiram, algum tipo de brincadeira e piada suja, e coisas que eles contam. Se você já viu algum deles, correto? Porque Mombrana vem diz, 6 horas da tarde, eu vou estar falando sobre esse parágrafo aqui, certo? Que Deus abençoe vocês, e que Deus abençoe a cada um de nós. Mas eu creio, meus irmãos, que para nós aqui, isso já foi de grande ajuda, não foi? Eu creio que nós aqui, isso aqui é para ajudar a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, para nos deixar em alerta, que não vale a pena nós deixar a vida eterna por nada deste mundo. Tudo aqui é passageiro, tudo vai ficar um dia, vai ser queimado, mas a nossa alma, ela é eterna.
Pai Celestial, obrigado, meu Jesus, por mais este culto, por mais essa escola. Obrigado, meu Senhor. Receba, Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. E continua, Senhor, conosco, nos ajudando, Pai, nos dando força, fé, coragem, para que nós possamos seguir, avançar, Pai, a nossa caminhada, a nossa jornada, Senhor. Que nunca nós possamos deixar a nossa cruz, abandonar a nossa cruz, porque o Senhor não deixou, Pai. O Senhor não deixou a sua cruz, mesmo caindo, fraco, sem força, por causa que o Senhor perdeu muito sangue, mas o Senhor não deixou aquela cruz, Pai. Não foi o Senhor que pediu para aquele jovem sirineu te ajudar, foi os soldados que chamaram aquele sirineu, aquele homem de cor, para carregar a cruz. Mas Mambrana vem diz, e não fizeram aquilo por pena, nem por compaixão. Eles fizeram aquilo que era para Jesus recuperar suas forças, para continuar apanhando. Oh Senhor, tanto sofrimento, Pai, cada moxinga, cada chicotada, Senhor, eu creio que valeu a pena, porque nós estamos aqui, Senhor. Nos ajuda, Pai, a nunca, Senhor, esquecer que para nós estarmos, Senhor, seguros, o Senhor sofreu, o Senhor padeceu, foi chicoteado, Pai, cuspido, zombado. O Senhor, todo o seu trajeto, desde ali, quando o Senhor saiu, Pai, colocaram no Senhor uma coroa de espinho, sua fronte sangrando, Pai. Oh Deus, sem nenhuma dó, sem nenhuma pena, sem nenhuma piedade. Deus, tem misericórdia das nossas almas, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos guarda, nos esconde, Senhor, debaixo das tuas mãos bendita e poderosa, Pai. E não permita que o inimigo nos tire, Senhor, da tua proteção, do teu amparo, da tua salvação, do teu aprisco, Pai. Tenha misericórdia de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, e também te agradecemos, hoje e para todos sempre, amém, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos só cantar um corinho. Glória a Deus, nós vamos servir o Senhor nessa manhã, tá? Vamos servir o Senhor com a nossa oferta. Glória a Deus. Irmãos amados e resgatados, segui avantes e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos ler os nomes. Glória a Deus, porque terminou o nosso tempo, tá? Nós vamos seguir logo mais à noite, 6 horas da tarde, da noite, no começo já da noite. Você já entra aqui e nós vamos seguir com a nossa pregação sobre para onde o ímpio vai. Deus abençoe a nossa irmã Solange Silva, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Oi, irmã Solange Silva, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência, querida irmã. Vamos continuar firme e forte aí em nossa caminhada. Deus abençoe, abençoa a irmã Maria Aurora e o pastor Julião ali em Jaíba. Deus abençoe vocês grandemente no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a irmã Denise Viana. Oi, irmã Denise, ali em Laje, Rio Grande do Norte. Deus te abençoe, querida, muito obrigado pela audiência. Deus abençoe, irmão José Carlos Proquinou, ali em Rio Claro, São Paulo. Irmão José Carlos Proquinou, muito obrigado pela audiência. Deus abençoe, irmão João, a irmã Elaine e a irmã Raquel. Ô, irmão João, Deus abençoe vocês, muito obrigado pela audiência, e até logo mais às 6 horas da tarde. Deus abençoe, irmã Leila Ferracini, São Joaquim da Barra. Deus te abençoe, irmã Leila. Deus abençoe, irmã Filomena Moura. Ela disse que mensagem tremenda, amém. Ô, irmã Filomena Moura, muito obrigado pela sua audiência, querida. 6 horas da tarde a gente continua e termina ela no nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Maria Abreu aqui no Acará. Não, a Maria Abreu ela não é Acará, não.
Franca. Deus te abençoe, irmã Maria Abreu, obrigado pela audiência. Deus abençoe este casal abençoado, o irmão Marcelo e a irmã Rosana, ali em Taara, Rio Grande do Sul. Deus te abençoe, meus irmãos, obrigado pela audiência. Deus abençoe a irmã Lúcia Viana. Oi, irmã Lúcia, obrigado pela sua audiência, querida irmã. Deus abençoe o meu genro e família, o irmão Éder Melo e família, ali no Pará. Deus te abençoe, irmão Éder, obrigado pela audiência. Deus abençoe a irmã Gelusa Ramos, em Alvorada, Rio Grande do Sul. A irmã Gelusa, obrigado pela audiência, querida irmã. Deus lhe abençoe grandemente. Deus abençoe a irmã Roseli Maria, Mogi das Cruzes. Oi, irmã Roseli, obrigado pela audiência. Deus abençoe a minha amada irmã, a minha amada irmã Arlene Barros, ali em Óbidos, Pará. Grande abraço, mana. Deus te abençoe. Você, meu irmão Rildo, que estão ali na casa, né? E o meu sobrinho que estão ali, Mano Rui também. Deus abençoe vocês. Gratidão pela audiência. Ela disse: louvado seja Deus. Deus abençoe, irmão Dionísio Pessoa. Irmão Dionísio, 6 horas da tarde ali no nosso tabernáculo. Deus abençoe, irmão José Damas com sua esposa, a nossa preciosa irmã Vilza. Ele disse: Deus abençoe, pastor Ivair, toda a sua congregação e todos que estão assistindo nesta manhã. O irmão Messias, a irmã Dorivalina em Franca e todos os irmãos da Gurita, Delfinópolis. Amém, Zé Damas. Grande abraço, meu querido irmão. Forte abraço aí para o senhor, muito obrigado pela audiência. Que Deus visite e abençoe todos os nossos irmãos ali, francano, ali de São Paulo. Deus abençoe o irmão Renato, Carlinho e Cleide, Minas Gerais. Ô irmão Renato, grande abraço, meu querido, obrigado pela audiência. O irmão Carlinho e a irmã Cleide. Deus abençoe o irmão Felipe Américo, ali na África. Ele disse: Deus abençoe o pastor Ivair Barros e seu ministério. Ô irmão Felipe Américo, gratidão do fundo do meu coração. Boa tarde para vocês, ou boa noite. Deus abençoe, meu querido. Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe toda a família Brana ali na África. Deus abençoe o meu conterrâneo obidense, Isaltino Júnior. Ele disse: um excelente domingo para todos nós. Ele está ali em São Paulo. Deus te abençoe, irmão Isaltino. Muito obrigado pela audiência, meu querido irmão, meu amigo, meu conterrâneo. Deus abençoe também a irmã Silvia Helena. Deus te abençoe, irmã Silvia Helena. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe este casal, o irmão Antônio Luiz e a irmã Silvia Regina, ali em Criciúma. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela audiência. Deus abençoe ali a nossa amada irmã Sharon Paz Benevides. Deus te abençoe, irmã Sharon. E Deus abençoe o nosso amado irmão Francisco Costa, ali no Jurnô, na Condor. Deus te abençoe, meu precioso amado irmão Francisco. Deus abençoe a irmã Neila Barbosa, ali no Tenoné. Deus te abençoe, irmã Leila, obrigado pela audiência. E Deus abençoe também a minha filhona, irmã Glória Santana. Deus te abençoe, filhona. Deus abençoe aí o irmão Valci Santana. Deus abençoe aí também meus netinhos. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe também o irmão Edson Bonifácio. Ele disse: Deus abençoe família Brana. Coisa boa, é coisa boa. Deus abençoe, pastor Ivaí. Amém. Gratidão, irmão Edson Bonifácio. Grande abraço. Deus abençoe o irmão Alessandro Damas, ali em Franca. Deus te abençoe, irmão Alessandro. Obrigado pela audiência, meu querido. Glória a Deus. Se Deus permitir, e eu creio que Ele vai permitir, em dezembro nós estaremos aí com vocês, irmão Alessandro. É uma honra, uma alegria ter vocês aí. E Deus abençoe o pastorzão Josué Costa, ali no Caju Curuçá. Deus te abençoe, amado pastor Josué. Grande abraço, meu irmão. É uma alegria, é uma satisfação ter a sua audiência. Ele disse: Deus abençoe sempre, meu precioso pastor Ivaí, seu ministério, sua família e toda a família Brana. Amém. Gratidão. E também Deus abençoe o nosso pastorzão Sinival Carvalho. Ele disse: bom dia, família Brana. Deus abençoe o pastor Ivaí e sua família. Amém, meu querido pastor. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. É satisfação ter o Senhor também na nossa live. Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família, seu ministério, e dê um culto abençoado novamente hoje à noite aí para o Senhor, pastorzão.
Deus abençoe, irmão Eudes, a irmã Isabel, Poá, São Paulo. Deus abençoe, meu querido irmão Eudes. Deus abençoe, querida irmã Isabel. Muito obrigado pela audiência de vocês. Deus abençoe, irmã Luciane Paola. Deus te abençoe, irmã Luciana. Deus abençoe, irmã Josina Eugênio, ali em Franca, São Paulo. Oi, irmã Josina, muito obrigado pela audiência, querida irmã. Deus abençoa. Deus abençoe, irmão, a irmã Débora e a irmã Dorcas. Elas disseram: bom dia, família Brana. Deus abençoe, pastor Ivair. Deus te abençoe, irmã Débora. Muito obrigado pela audiência de vocês. Sabe quem depois eu falo, né, para minha esposa. Deus abençoe o irmão Dorival Parte. Oi, irmão Dori, Deus lhe abençoe, meu querido irmão. Muito obrigado pela audiência, pelo companheirismo, meu querido. Deus abençoe, irmão Andrei Varela, Caju Coruçá. Oi, irmão Andrei, grande abraço, meu querido irmão. Obrigado pela audiência. Deus abençoe, irmão Hélio de Oliveira Franca. Amém. Meu coração, meu querido irmão, ele disse: bom dia, família Brana. Deus abençoe pelos selos revelados no coração. Amém, meu querido irmão. Deus abençoe você, sua família, seu lar. E o nosso pastorzão Adriano dos Santos. Deus te abençoe, pastor Adriano. Obrigado pela audiência, obrigado pelo companheirismo. A sua presença também muito nos honra na nossa live, pastor. Grande abraço para o senhor. Ele disse: Deus abençoe sempre, pastor Ivair Barros e toda a família Brana. Amém, glória a Deus. Até mais tarde, pastorzão. Deus abençoe seu culto, um culto abençoado novamente hoje à noite. Deus abençoe a irmã Sara Liz. Oi, irmã Sara, obrigado pela audiência. Deus abençoe ali em Tapetinga, Bahia, o nosso amado irmão Hélio Fonseca. Oi, irmão baiano, irmão Célio Hélio Fonseca, este baiano revelado ali. Glória a Deus na Bahia. Deus te abençoe, meu querido. Muito obrigado pela audiência. Grande abraço, irmão Hélio. Deus abençoe o irmão Tiago Cordeiro. Ele disse: bom dia, pastor Ivair e toda a família Brana. Amém. Bom dia, meu querido irmão. Muito obrigado pela sua audiência. Atual aqui para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a irmã Conceição Lopes. Obrigado, irmã Conceição, pela audiência. Deus abençoe a Cláudia Santos no Guamá. Oi, irmã Cláudia, obrigado pela audiência, querida irmã. Deus abençoe a irmã Cristiane Lorente. Deus te abençoe, irmã Cris. Obrigado, irmã Cristiane, pela sua audiência. Deus abençoe o irmão Marcelo dos Reis. Glória a Deus, ali Alvorada, Rio Grande do Sul. Oi, irmão Marcelo, muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe, meu querido irmão. E Deus abençoe o irmão Leandro Amaral e família, ali em Planaltina do Goiás. Deus te abençoe, irmão Leandro. Nós não temos aqui pedido de oração, irmão Loro. Então nós vamos já encerrar com a oração. Glória a Deus. E 6 horas estaremos novamente reunidos adorando o Senhor. Amado Pai Celestial, te agradecemos, Senhor meu Deus, por mais este companheirismo da família Brana, esta partícula aqui no Pará, Pai. Obrigado por ter nos abençoado com a tua palavra, que tu nos deixou através do teu profeta, e também sendo reprofetizada por João, dentro de nossas almas, dentro de nossos corações. Obrigado, meu Senhor, sabendo que a tua palavra, ela é a nossa cura, Pai. E eu creio que cada ouvinte nesta manhã foi curado, está curado e está liberto pelo poder de Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Receba a nossa gratidão e dai-nos um domingo abençoado, um culto hoje à noite abençoado, não só meu, Pai, mas também do pastor Sebastião José, do pastor Adriano dos Santos e do pastor também Sinival Carvalho, todos os ministros, Pai, que estão pregando essa terceira etapa, crendo nessa nossa terceira etapa, que fazemos parte da família Brana Espiritual, que todos sejamos abençoados. Obrigado. Leva teus filhos em paz, eu me coloco em tuas mãos. Estarei retornando para Belém. Depois desse café já estou indo para Belém, Pai, onde hoje ali à noite, a partir das 6 horas, nós vamos estar ali, Senhor, cercando a mesa do Senhor. Desde já coloco, entrego meu veículo em tuas mãos, meu carro. Peço Jeová conosco, nos levando em paz e segurança, indo diante de nós, repreendendo todo atrapalho, embaraço, todo e qualquer espírito maligno, Pai, que tentar nos impedir de chegar à nossa residência e de te cultuarmos, seja repreendido pelo poder de Deus, Pai.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, fica com esta igreja, fica aqui neste lugar e abençoa a tua família, Brana, aqui no Acará e no mundo todo. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e também te agradecemos, hoje para todos sempre. Amém. Amém? Meus irmãos, está terminada a nossa reunião. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, Deus te abençoe. Vamos em paz. E terça-feira novamente estaremos aqui. Não, terça-feira não, sexta-feira, meus irmãos, tá? Que terça-feira, é terça-feira que a gente vai estar aqui? É, terça-feira, vamos estar aqui, tá? A gente vai vir de Belém na terça-feira a gente vai estar aqui novamente adorando o Senhor. Deus abençoe, família Brana. Deus abençoe.